E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar aqui nosso projeto de filosofia analítica, alguns debates sobre a ontologia, que é a SC. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que o futuro a Deus pertence. Então, como a gente pode, digamos assim, realizar a vontade da providência, Deus no comando, que vem do alto, certo? Como a gente pode entender que nós somos sujeitos, estamos num combate de força, certo? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá certo? Gostaria de dizer para vocês que no vídeo anterior eu coloquei uma analogia dizendo que o ser ele é substancial a um paradigma, certo? Um paradigma de que ele não vê o seu presente, ele só materializa o seu presente se for racionalmente, se for da providência divina, certo? Mas como isso acontece? Como a gente pode colocar a existência de um discurso, de um ser em ação, em movimento, sem que a matéria ela não estivesse ali posta? Eu fiz um paralelo com a física quântica. E a física quântica ainda não determinou, nossas tecnologias ainda não determinou como nós podemos materializar. Mas aqui em ciências humanas, a gente entende que, eu não quero deixar subentendido, mas a gente entende que a ontologia parte da predisposição, influência, variáveis incontroláveis, determinação, fé, atitude, comportamento e tudo isso. Então, essas coisas, elas são manifestadas de uma certa forma na nossa com a nossa fé, certo? Se a gente tem fé para determinar que um ser vai existir, ele já existiu, ou já tinha existido, ou já estava ali, já estava feito, já estava materializado. Bem, isso é um paradoxo bastante complexo, certo? Levaria muito tempo para a gente compreender que a ideia de existência não está colocada somente na materialidade, sim também na metafísica, certo? Se a gente entende que de metafísica é uma especulação, a gente entende que é possível falar, predicar o nosso construto, a oração comunicativa, certo? A expressão, a verdade, a subjetividade. Mas dentro da subjetividade, uma subjetividade sadia, tem várias subjetividades por aí, manda fora a diversidade ou a ontologia de diversos tipos de seres, categorias de existência, a gente pode discernir o poder que há dentro de nós para realizar o que nós ansiamos. E a gente anseia viver conforme uma verdade, uma vontade, uma filosofia e, sobretudo, uma ciência, certo? Uma ciência que é a consciência de si, certo? Então, para os filósofos, é bastante é, polêmico utilizar a ontologia com a física quântica, saber como o mecanismo da, do devir ele vai funcionar, porque o devir ele está entendido dentro da personalidade da razão e autonomia humana, certo? Se você tem autonomia para ter poder, o poder ele vai de alguma maneira ali se materializar, certo? É a nossa capacidade intelectual
de, de uma certa forma arqueológica e genealógica da nossa pequenez enquanto amantes da sabedoria, certo? A filosofia ela se encarrega disso, de amar a sabedoria, certo? Mas a gente, na nossa evolução na psicologia do desenvolvimento, eu mesmo tenho meus próprios bloqueios, tenho a minha própria, meu próprio elixir, digamos assim, de vitaminar, né, a minha consciência, certo? E o que é vitaminar a consciência? É se nutrir de boas coisas. Não somente a palavra que pode ser distorcida por maus olhos ou pela uma espiritualidade degenerada ou alguma coisa assim do tipo. Bem, eu acho que eu acabei terminando de uma forma muito brusca a questão que eu tinha colocado no vídeo anterior sobre o Golden Ratio da reprodução das filosofias, certo? E para a ontologia, o nada está ali, existe um vazio e esse vazio precisa ser preenchido. Então é vocês que preenchem os seus vazios através do desejo. Mas desejar não é uma coisa lá sadia, como diz Hegel, certo? Para ser livre, a gente tem que obedecer à ciência do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e agir da forma como que o futuro ele fosse o presente, um presente para nós, certo? E ele realmente é um presente para nós. O futuro é um presente para nós. O futuro ele é uma volta de entusiasmo, de inspiração, de rejuvenescimento, de várias coisas. O futuro é indubitavelmente não reconhecido, né? Não reconhecido, mas ele pode ser conhecido pela consciência do que se passou. A gente aprende com as lições da vida a ter maior inteligência e poder separar o que é cada coisa, fazer uma organização do conhecimento, certo? Mas isso já é outra história. A organização do conhecimento é uma ciência que vai lá das ciências sociais à filosofia, à psicologia. Então, é muito bom é muito bom a gente ter essa questão do saber, do significante e dessa cadeia significativa que é a concatenação das ideias e o que vai retornar para nós, a gente não sabe. O que Deus separa para nós, para o povo dele ou para o povo rebelde, nós não sabemos, certo? Ninguém sabe, mas a nossa fé pode determinar. A nossa fé, ela é um atributo essencial, a razão, a consciência da moralidade, a consciência da dualidade das coisas e, sobretudo, da ideação, né? Quando a gente está abençoado, a gente fica, a gente fica livre para poder ter maior poder, né? Repito, a gente fica livre para ter maior poder. Poder para ter poder. É necessário ter um ânimo, uma disposição para ter poder. E o poder é uma bênção, certo? E o poder também ele é categorizável, certo?
Existem camadas de poder, certo? Na sociedade. Existem filosofias na sociedade. E o que a sociedade quer de você? Você já se perguntou o que a sociedade quer de você? Como está a sua sociedade? Como você entrelaça os pontos de significação e de sua sociabilidade para não cair em julgo, não cair em palavras de baixa vibração, né? Eu diria assim, porque me faltou um pouquinho de léxico agora. Não cair em armadilhas ou armadilhas da mente, armadilhas sociais, armadilhas morais. Eu quero dizer também que é muito bom fazer essa análise filosófica de que ser prudente com a paz, o amor, a fé, a gratidão, certo? Estando abençoado, estando em graça com Deus, tendo iluminado as sombras, ter podido ter maior reforço da fé, ter podido ter maior conserto e reparo da luz que há em nós, da luz que nós somos, e para ter clareza também de qual doutrina você se alimenta, certo? O importante é saber também da ciência na qual você faz parte, da ciência na qual você está societalmente alinhado, na ciência na qual você faz a sua visão, que a análise é um estudo, e o estudo ele é favorável para a iluminação de um estado de coisa, de um estado de existência. Às vezes a gente está num estado de existência que é angustiante, ou a gente está ressentido, a gente está mal, está sofrendo. Mas outras vezes a gente está super feliz, super alegre, nossas emoções, nossos afetos estão super de boa. E também eu quero dizer que é importante ter controle sobre o que não se pode controlar também, né? E o que não se pode controlar é a indubitável providência divina. Isso a gente não pode controlar, certo? A providência divina, ela é o que vai dar tecido, apoio, resistência, universo, a dinâmica do sujeito. E o sujeito ele é também a fonte na qual ele predica sua oração, certo? O sujeito ele constrói sua linha de raciocínio, sua permuta de um significante para o outro, ele se aliena e ele também se desaliena, né? Então é bastante comum a gente ver que na alienação o imaginário ele é evocado e nessa evocação do imaginário a gente pode perceber que muitas das coisas nas quais são maus acabam vindo para o bem, né? A gente tem aquele velho ditado também, além daquele primeiro que eu comecei na abertura do vídeo. Futuro a Deus pertence, uma máxima, um aforisma conjuntamente, de que o futuro a Deus pertence e a nossa fé a nossa fé junto com a compaixão do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus,
que vai ali designar nosso roteiro no mundo, certo? A gente tem uma rota, a gente tem uma, um caminho a seguir, e esse caminho ele não se pode perder, mesmo que a gente perca de vista. A gente está aos ventos, a gente está ao fogo do espírito, a gente está vivendo, mas a gente não pode perder nossa identidade. A gente não pode perder nosso caráter, a gente não pode perder nossa fé, mas se o mal lhe acometer, lembre-se que vem para o bem também, entendeu? Vem para você aprender, vem para te dar maior responsabilidade, vem para te dar maior graça, entendeu? A graça é maior do que a. Eu não queria colocar como miséria, mas como ignorância. E a ignorância, ela é o que obstrui. Ela é o que obstrui o amor, o afeto, certo? E nesses tempos de liquidez, o amor e o afeto eles estão muito divididos em culturas que não são do agrado de Deus, culturas que são faz parte de Deus, mas que não são do agrado de Deus, certo? São abominações do Senhor, são abominações do dogma, da fé cristã e que de uma certa maneira fazem uso e desuso da palavra. Brinca com a palavra e com a palavra não se brinca, certo? Com a palavra do Senhor a gente não brinca. Tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é palatável ao louvor do Senhor Deus, a gente rende graças, certo? E como não render graças a tudo que já se foi passado, tudo que já se foi morto? E quando a gente morre, assim, no sentido de aprendizagem, no sentido pedagógico, no sentido de ter aprendido, não existe mais ali a questão do existe e não existe. Existe o pecado que está na Bíblia, está ali o pecado. A gente conhece o que é amar ao próximo como a si mesmo, que é a máxima da lei, e a lei, Jesus transfigura essa lei para arrebatar-nos do próprio ego, da própria imaginação calcada, certo? Se existe um calque ali na memória, se existe um calque que ficou ali neurotizado, a gente deve se desapegar, a gente deve contornar a situação, a gente deve pedir remissão dos pecados, né, como a fé católica professa, e a gente deve também ter amplitude com a nossa vocação. Se a nossa vocação ela é de ciências, ciência, teológica, teológica, político, ciência política, né? Então, a gente e eu também gostaria de colocar um assunto um pouquinho mais aguerrido, né, nesses tempos, que é o assunto do dessa transição transição e transformação de energia, porque a energia ela é transformada, certo? Então, para mim, nesse vídeo eu transformei uma quantidade de energia incrivelmente alta, incrivelmente e sem abster-me do dúbio, certo? Estou falando de uma forma até por vista hermenêutica, mas eu rendo graças a Deus porque eu não sei como eu estou ganhando força e determinação para cumprir meus objetivos e eu peço para que você também entenda que se você for trabalhar com ontologia, que é a disciplina do ser, você vai entender que você olha para a alteridade radical, para a multiplicidade, certo? Várias subjetividades. Aí você volta para o campo pessoal.
ou você volta para o campo social, ou você volta para o campo hermenêutico, humanidade, certo? Tá todo mundo vivendo, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo deixando esse mundo, subindo, descendo, não sei. Existem diferentes realidades e essas realidades elas estão todas abaixo dos pés de Jesus, certo? E com a nossa autonomia de razão, que a gente não deve perdê-la e a gente não deve causar intersecção do ponto de vista pedagógico, da, da diferença lógica entre culturas, até porque a lógica, que é a disciplina da razão, ela veio perdendo quilates, digamos assim, e foi sendo. Se ela estava banhada a ouro, foi sendo descamada, né? Descamada. Foi tirando até mostrar o bronze. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando com essa analogia dos quilates para que o seu ouro seja ouro puro. Muito obrigado e até a próxima.